E aí, gente preciosa, no mês de dezembro começamos a nos inclinar para o período de Natal que comemoramos o nascimento de Jesus, porém não é só isso. O nascimento de Jesus é um acontecimento histórico muito importante, revolucionou a história da humanidade. Hoje nós temos um ocidente chamado cristão por causa de Jesus Cristo, por causa dessa marca histórica. Mas cristão verdadeiro não é aquele que nasceu no Ocidente. Cristão verdadeiro é aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo e entende aquilo que ele fez pela pessoa. Mas não basta você ser chamado de cristão, como membro de uma igreja considerada cristã, talvez você não seja cristão, porque não é questão de participar de uma organização, mas de verdadeiramente seguir os passos, os ensinos dele e ter um relacionamento com ele. A Bíblia fala de Jesus como a pessoa suprema que passou na terra, que ele andou na terra, ele passou as mesmas coisas que nós passamos, mas ele tem um diferencial básico. Qual é? Ele passou pelas situações, mas sem pecado. Ele foi tentado, ele foi pressionado, ele foi questionado, ele foi traído, ele foi negado, ele passou pelas situações mais difíceis que um ser humano pode passar. Os próprios amigos dele, no último instante da vida, abandonaram. O abandonaram, deixaram ele sozinho no momento que ele mais precisou, talvez que ele mais carência tinha de alguém. Onde estavam os seus amigos? Eles tinham se escondido. Quando ele estava orando lá no Monte das Oliveiras, Jesus disse assim: vocês ficam aqui um pouquinho que eu vou ali orar. E a oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que ele fez aquela oração? Porque ele já via o que iria acontecer com ele depois. O que ele precisava? Ele precisava de um abraço dos seus amigos, ele precisava de um ouvido atento, ele precisava de companheirismo. Mas os amigos dele não estão nem aí, por quê? O mesmo conhecimento, a mesma visão que ele tinha do que iria lhe acontecer. Muitas vezes nós também somos assim. Na hora que nós mais precisamos da pessoa, ela não está ali. E talvez nós sejamos esse tipo de pessoa também, que na hora que o outro mais precisa é a hora que a gente deixa ele de lado. Ele está carecendo, ele está clamando pela nossa presença, só por um abraço, por uma palavra, por uma frase pequena que seja, ou só pelo nosso rosto. E nós negamos porque nós estamos cheios de outras tantas atividades e não podemos dar um tempo para aquele que precisa. Talvez você seja essa pessoa que esteja precisando de um afeto, de uma palavra. Eu queria dizer para ti, olha, quanto menos você precisar depender de pessoas, mais feliz você vai ser. Mas também não pense que na terra você vai ser uma pessoa independente dos outros, porque sempre nós vamos estar precisando de alguém. Nós precisamos de pessoas que nos atendam nos caixas, nós precisamos de pessoas que nos deem uma palavra de estímulo, nós sempre vamos precisar de pessoas. Mas a pessoa principal que nós precisamos se chama Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é amigo verdadeiro em todo lugar. Qual a situação que você está vivendo nessa hora? Pode falar com ele, coloca teu coração na presença dele e creia, ele vai te dar uma resposta, ele vai te dar uma direção, ou ele vai te indicar possibilidades. Você vai ter a obrigação, a responsabilidade de tomar a decisão segundo melhor te parecer. Procure agradar a Deus. Amém, querido, querida? Graça e paz, Deus te abençoe. Que esse dia seja especial e que Jesus seja para ti especial também.